Tudo bem? Então a gente vai retomar a aula de exames complementares, que são complementares ali ao exame ginecológico. Então, até o momento a gente viu ali a citologia vaginal, que tem toda a correlação ali com uma avaliação da fêmea canina, tá? Não que a gente não possa aplicar as demais espécies, mas do ponto de vista prático torna-se inviável porque, por exemplo, uma palpação transetal associada a um ultrassom me auxilia a definir fase folicular ou luteal numa fêmea bovina equina. Então, não tem o porquê fazer citologia vaginal nessas espécies, tá? Para a cadela, sim, é uma boa ferramenta, especialmente no contexto da gente acabar associando essa técnica para fazer uma inseminação artificial, tá? Então, não esqueçam que é uma citologia vaginal. O órgão que foi avaliado, vagina, especificamente falando, vagina caudal, tá? Falo isso porque agora a gente comenta sobre citologia endometrial, biópsia endometrial e cultura endometrial. Então, tudo é inerente ali ao útero, tudo é inerente à camada mucosa do útero, que é o endométrio, tá? Então, por favor, não confundam, né? Então, como tem uma citologia vaginal e uma citologia endometrial, às vezes o pessoal faz confusão. E a gente percebeu que o epitélio que tem vinculado à citologia vaginal é um e o epitélio que a gente vai acabar encontrando na citologia endometrial é outro, tá? Na citologia vaginal, a gente espera encontrar lá as células parabasais, as células intermediárias pequenas, grandes ou cornificadas. Em contrapartida, numa citologia endometrial, a gente espera encontrar células colunares, com cílios ou sem cílios. Então, cuidem para não confundir, tá? São citologias, mas elas se referem a ambientes diferentes. Até porque é, a citologia endometrial a gente vai acabar fazendo para espécies de grande porte. A gente não consegue fazer uma citologia endometrial numa cadela, porque para fazer isso eu tenho que acessar o ambiente uterino. E como que a gente vai conseguir fazer isso numa cadela? Tá? A não ser pensando aqui, talvez via endoscópio, talvez cirurgia aberta, um negócio assim, mas não tem aplicabilidade. Tá? No caso da fêmea bovina e equina, é possível fazer porque a gente consegue acessar o útero de maneira transcervical. A gente não faz uma inseminação artificial numa fêmea bovina passando a cervix, é o mesmo esquema. Você passa a cervix, coleta material do útero e faz a devida avaliação. Tá bem? Então, para falar sobre essas citologias, biópsias e culturas, é fundamental que a gente relembre alguns pontos anatômicos e principalmente histológicos do útero. Lembramos que o útero ele é formado por três camadas. Ele é formado ali pela camada serosa, que é a mais externa, a camada muscular, que ela é intermediária, e por fim a camada mucosa, que ela é a interna. Só que por se tratar de ambiente uterino, a gente usa nomenclaturas diferenciadas. A gente chama a camada serosa de perimétrio, a gente chama a camada muscular de miométrio e a camada mucosa a gente chama de endométrio. Tá certo? É, como o foco é falar sobre endométrio, a gente tem que relembrar que ali no endométrio existe um epitélio e que esse epitélio é um epitélio colunar. Colunar com células ciliadas ou não ciliadas, aonde a altura dessa coluna ela varia de acordo com a estimulação hormonal. Se tiver ação estrogênica, coluna alta. Se não tiver ação hormonal ou ação de progesterona, coluninha baixa, tá? Esse epitélio é um epitélio simples também, e é o mesmo epitélio que a gente encontra na mucosa do ovituto e na mucosa da vagina cranial, tá? Talvez, né, a gente fique um pouquinho confuso, mas a regrinha é vagina caudal, que é onde a citologia vaginal avalia, é um epitélio estratificado, células escamosas. Vagina cranial, mucosa uterina e mucosa do oviduto, epitélio colunar, ciliado e não ciliado, e é um epitélio simples. Ponto. Tá certo? As imagens que vêm a seguir agora para vocês, elas não se encontram no material, porque da mesma forma do que para a citologia vaginal, eu costumo fazer no quadro isso. Mas não há problema, eu preparei um material aí para vocês, tá? Mas copiem, peguem um papel e caneta e vão copiando aí, tá? Então vamos lá. Inicialmente, o que está exposto aqui para vocês, entendam que é algo microscópico. A gente não consegue bater o olho, né, numa mucosa uterina e falar, aqui eu estou vendo tais estruturas. Isso não é possível. Isso aqui é microscópico. Mas é importante que vocês saibam isso, por mais que na prática a gente não visualize, a gente tem que entender
o que está sendo coletado de acordo com o exame. Se é uma citologia, eu coleto determinado local. Se é uma biópsia, outros locais estão sendo avaliados também, tá bem? Então vamos lá. Falei a vocês agora que o endométrio, tá aí ele, ó. Então que o endométrio é a camada mucosa do útero, tá? Isso aqui está duplicado, vocês conseguem perceber que é um espelho, né? O que tem aqui para cima tem aqui para baixo, porque isso é um corte transversal de um corno uterino ou talvez de um corpo uterino. Independente disso, tem que imaginar, infelizmente. Você foi lá, útero, tubinho, lembram? Foi lá, fez um corte transversal, aqui no meio é a luz. É o que a gente está observando aqui. Só pegar o lápis, ó. Então, aqui no meio, ó, isso aqui é a luz, tá certo? E aí, tanto para cima como para baixo, é a parede do útero. Essa parede do útero, ela é formada por 3 camadas, onde a camada mais interna é o endométrio, que é a camada mucosa. Lembro das outras 2 camadas, que eu já relatei a vocês? As mais externas seria a serosa, que é o perimétrio, e a intermediária é a camada muscular, que é inerente ali ao miométrio. Tá? Então, tá lá. Perimétrio, perimétrio na extremidade, ó, perimétrio e perimétrio, no meio o miométrio, e aqui, né, de maneira mais interna, o endométrio. Tanto o perimétrio como o miométrio, ele também são estruturas ali que têm as suas particularidades, mas isso não é o nosso foco, né? Então, eu não trouxe ali que no miométrio tem fibras longitudinais, circulares, à disposição, qualquer coisa do tipo, porque o nosso foco é falar sobre endométrio, é uma citologia, uma biópsia, uma cultura endometrial, tá? Então, por isso que eu só coloquei para vocês ali as nomenclaturas e não trouxe maior detalhamento. O nosso foco realmente é detalhar aí o endométrio, tá? Qualquer endométrio, ele é formado por um epitélio luminal, tá? Que vocês estão observando aqui nessa imagem. Então, temos aqui, ó, epitélio luminal. Tudo isso aqui é o epitélio luminal. Esse epitélio luminal é formado por quem? Pelas tais células colunares. Lembram delas? Então, isso aqui é uma célula colunar, ó, é uma coluninha, a bolinha preta é o núcleo, e percebo que algumas têm cílios, né? E outras não têm cílios. É o normal aí inerente ao endométrio, tá? Então, essa porção do endométrio que eu estou me referindo a vocês é o epitélio luminal. Tranquilo? Abaixo do epitélio luminal, a gente vai encontrar o que a gente chama de lâmina própria, tá? Essa lâmina própria, ela acaba ficando entre o epitélio luminal e o miométrio. Então, vocês conseguem observar, miométrio aqui e epitélio luminal aqui. E no meio, lâmina própria. E a mesma coisa aqui em cima, tá? Epitélio luminal, miométrio e lâmina própria. Percebo que essa lâmina própria, ela é cheia dessas estruturas circulares. Quem são essas estruturas circulares? São as glândulas endometriais. Essas glândulas endometriais, por exemplo, elas são responsáveis em produzir o histotrofo. Lembra dessa palavrinha? Histotrofo é a mesma coisa que leite uterino. Então, quando essas glândulas endometriais elas forem estimuladas pela progesterona, tá? Elas produzem esse leite uterino, que é um nutriente importantíssimo no início da gestação, antes da placenta se formar, ok? É só um exemplo da função dessas glândulas aí, tá? Que mais que a gente percebe? A gente percebe que nessa lâmina própria existe uma alta concentração de glândulas endometriais nesse ponto. Para baixo a mesma coisa, não esquecer que é um espelho, né? Por conta de ser um corte transversal e a luz se encontra ao centro. Alta concentração aqui, e nesse espacinho aqui, ó, a gente não percebe uma alta concentração. Então, dessa forma, a histologia dividiu a lâmina própria em 2 porções. A porção que não tem uma grande concentração de glândulas endometriais, a gente chama de extrato compacto. Ou seja, qual é a característica do extrato compacto que pertence à lâmina própria? Basicamente, uma ausência de glândulas endometriais. Eventualmente, o ducto dessa glândula endometrial, ele pode passar, né, através aí do extrato compacto. Então, essa glândula aqui, por exemplo, o ducto dela pode subir aqui para poder desembocar aqui no epitélio luminal. Isso pode acabar ocorrendo, mas não é a glândula propriamente dita, e sim o seu ducto. Beleza?
Então, a porção que tem uma ausência ou muito pouco, ou muita pouca glândula endometrial, extrato compacto, tá certo? E a porção que tem bastante glândula endometrial, a gente vai chamar de extrato esponjoso. Esponjoso porque talvez lembre uma esponja, porque é cheio de buraquinhos ali, digamos assim. E aí seria inerente ao extrato esponjoso. Tudo bem até aqui? Por que eu gosto de mostrar essa imagem? Tá? Por conta do seguinte, quando a gente faz uma citologia endometrial, a gente vai entrar, vou pegar uma canetinha preta aí, ó. A gente vai entrar através da cervix, é transcervical, tá? A gente vai entrar com uma escovinha ginecológica ou talvez com um suave, tipo um cotonetezinho. Então, imagine que é um cotonete aqui na ponta, a gente roda esse cotonete com a finalidade de recolher essas células aqui. Então, é normal a gente fazer uma citologia endometrial e recolher células colunares. O que não é o ideal a gente acabar encontrando? Encontrar outras células. Por exemplo, se tiver um processo inflamatório, se tiver líquido acumulado nessa luz, as células inflamatórias, especialmente os neutrófilos, vão em direção à luz. Então, quando você entrar lá com o seu suave ou com a sua escovinha, vamos fazer uma escovinha aqui agora, ela tem umas sardinhas assim na ponta, né? Até eu tenho aqui ao lado, para mostrar para vocês, ó. Vocês conseguem ver? Então, isso aqui é uma escovinha ginecológica. Perceba que ela é cheia de cerdas. É isso aqui que vai entrar dentro do útero, você vai rotacionar lá e vai coletar essas células. Com certeza a gente coleta células endometriais, mas se tiver processo inflamatório, vão vir neutrófilos também. Conseguem compreender? Ok? Outro comentário, só para vocês entenderem a localização disso, é nesse local aqui que a gente deposita o sêmen. Tá? A gente passaria transcervical, imagine que estaria a cervix em algum ponto, né? A gente estaria passando através da cervix e entrando aqui. Você deposita o sêmen aqui dentro, aí lá para frente, né? Em sentido ao oviduto, o espermatozoide vai, encontra o óvulo e fecunda. Ok? Agora, ao passo que se a gente for fazer uma biópsia, se eu for fazer uma biópsia, nosso objetivo é coletar tecido, não é só as células que se encontram na luz do endométrio, e sim coletar um bom pedaço de tecido. E quando a gente fizer isso, o nosso objetivo é literalmente, vou usar esse termo, arrancar um pedaço do endométrio. Então, tudo isso aqui será coletado. Além da gente avaliar o epitélio luminal, a gente também vai fazer a avaliação da lâmina própria, tá? Eventualmente, quando você faz uma biópsia, às vezes vem um pouquinho de camada muscular, tá? Vem um pouquinho de camada muscular, mas jamais pode vir perimétrio. Vocês concordam se você coletou e veio tudo, veio endométrio, miométrio e perimétrio, você literalmente rasgou o órgão, tá? Ah, professor, mas como é que a gente sabe disso? Existe um equipamento que é próprio para isso, tá? E várias pessoas já treinaram, já fizeram ali, e esse equipamento ele só consegue coletar realmente o endométrio e eventualmente vem um pedacinho do miométrio. Já vou mostrar para vocês. Muito mais agressivo. É isso aqui, ó. Tá? A gente abre dessa forma, ó, vai colocar o endométrio aqui dentro, fecha ele e puxa, tá? Aí dessa forma, a gente não está coletando só o epitélio luminal, a gente também está coletando a lâmina própria e eventualmente pode vir um pouquinho de camada muscular, mas jamais virá perimétrio. Tudo bem? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Então, tudo isso aqui serve para a gente mostrar a vocês que cada exame faz coleta em um determinado local. Então, se é uma citologia endometrial, eu só coleto material do epitélio luminal. E se for uma biópsia endometrial, além de eu coletar material do epitélio luminal, eu também coleto lâmina própria, tá? E se eu estou coletando lâmina própria, eu consigo, inclusive, avaliar a qualidade dessas glândulas endometriais, tá bem? Em sala de aula, eu já comentei com vocês ali que conforme uma égua, principalmente a égua, ela vai envelhecendo, o útero também vai envelhecendo. E conforme vai envelhecendo, começa a ocorrer a deposição de tecido conjuntivo fibroso. O útero começa a fibrosar. Então, começa a encher de fibrose ao redor dessas glândulas aqui, e aí, claro, a possibilidade de gestação, a possibilidade dessa glândula estar ativa e funcional é baixa, tá?
E aí, talvez, tentando colocar uma aplicabilidade, professor, eu fiz uma biópsia endometrial numa égua, tá cheio de fibrose, tá cheio de fibrose. Qual é a possibilidade de gestação? Com certeza ela é baixa. Qual é a alternativa? Fazer transferência de embrião. Uma égua que tenha fibrose endometrial não quer dizer que ela não forme embrião. Lembrar que o embrião vai se formar lá no oviduto. Ele se forma no oviduto, ele desce para o útero. Se o útero está saudável, beleza, segue adiante. Se não estiver saudável, automaticamente absorve o embrião e cio de novo. Tá? Então, como ela produz embrião, qual é a alternativa? Faça transferência. Colete esse embrião e coloque no útero sadio, um útero que não tenha tanta fibrose ou nada de fibrose ao redor das glândulas endometriais. Beleza? Seguimos adiante, então. Tá? A gente realmente vai detalhar agora os exames, a citologia, a biópsia e a cultura, tá? E o que eu quero que fique claro para vocês? Na citologia endometrial, o principal objetivo é identificar o quê? É identificar processo inflamatório. É o principal objetivo da citologia endometrial. Você tem que fazer e afirmar, tem inflamação ou não tem inflamação? É essa a resposta que a gente tem que ter, tá? Eventualmente, a gente pode encontrar o agente infeccioso. Eventualmente, você pode encontrar lá bacilos, pode encontrar cocos e afirmar não, suspeitar que esse processo inflamatório é de origem bacteriana. Ou, eventualmente, a gente pode acabar encontrando ali hifas, leveduras, que nos leva a suspeitar de um processo ali fúngico, tá? Mas não leve isso em consideração. Viu bactéria, viu fungo, anota e acabou. Quem que vai te definir se realmente esse processo inflamatório é de origem infecciosa? A cultura. Tá? É a cultura que vai te dizer isso. Mas por que a gente está fazendo esse comentário? Eventualmente, quando você faz uma citologia, lembrar que para chegar dentro do útero, você passou pela vulva e você passou pela cérvix. Então, talvez você tenha contaminado o teu suave. Vocês conseguem compreender? Aí você bate o olho lá, vê bactéria, isso é uma endometrite bacteriana. Não. Isso é um processo inflamatório, que a gente vai visualizar especialmente pela identificação dos neutrófilos, tá certo? Porém, para afirmar se é infeccioso ou não, se é bacteriano ou fúngico, é a cultura que responde, tá certo? Então vamos lá. Ficou claro para vocês também que pela citologia endometrial, a principal célula que a gente vai encontrar, quem que é? É aquela célula coluninha. Então, célula colunar, o seu núcleo, talvez ela tenha cílios ou talvez ela não tenha cílios. Tá? É a principal célula que a gente vai acabar encontrando. Mas quais outros tipos celulares eu posso encontrar? Eu posso encontrar neutrófilos, a gente vai informar vocês qual que é a interpretação para isso. A gente pode encontrar eosinófilos, a gente pode encontrar macrófagos, tá? Pode encontrar hemácias e posso encontrar até células da mucosa vaginal. Isso, na verdade, é um achado, né? Então, não esqueçam que para conseguir chegar até o endométrio, você passa pela mucosa vaginal. Então, eventualmente, é como se fosse uma contaminação, entre aspas, tá? Não tem um significado ali, achou epitélio vaginal, tem alguma interpretação para isso? Não, simplesmente houve contato com a mucosa vaginal. Beleza? Então, essas são as principais células aí que a gente vai acabar encontrando, tá? Então, repetimos, as células colunares sempre, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, perdão, e hemácias, tá? Percebam ali que linfócitos e plasmócitos eu não comentei com vocês. É difícil, difícil, difícil a gente encontrar linfócito e plasmócito na luz do útero. É muito, muito difícil. Beleza? Só tomar uma aguinha aqui que secou a garganta, tá? Então, é difícil encontrar linfócitos e plasmócitos na luz uterina. Tranquilo? E aí, vamos lá. Então, as técnicas, elas são bem simples, os resultados são rápidos, a gente pode fazer através do do SWAB ou da escova ginecológica, eu já mostrei a escova ginecológica para vocês, ou através de lavagem uterina, tá? Eu vou falar sobre a lavagem uterina com vocês, mas, sinceramente, ela não é nada prática, porque a gente depende de lavar o útero, tá? É uma lavagem bem simples, é com 50 ml de solução, centrifugar e preparar a lâmina. E aí, através dessa escovinha, deixa eu pegar ela aqui de novo,
Então, através dessa escovinha, essa própria escovinha, você já vai lá na lâmina e faz a lâmina. A gente vai lá direto na lâmina, roda assim e já procede a confecção da lâmina. Então, é muito mais fácil. Mas vamos lá. Então, se for através de suave ou escova ginecológica, a gente vai precisar de uma pinça citológica ou, atualmente, o que a gente usa é esse material já descartável. Ele vem exatamente dessa forma, ele é bem longo, tá? O que a gente percebe? É um tubo plástico que está por fora e dentro vai ter ou um suave ou a escovinha. Por que tem esse tubo externo? Para realmente evitar que a gente colete material da vagina ou da cervix. Depois que você passou, foi lá, passou a cervix. Depois que passou, aí realmente a gente expõe ali o suave, rotaciona ele lá e devolve, tá? Qual que é a minha preferência, ou a preferência da maior parte do pessoal? É a escovinha, né? Vocês concordam que essas cerdas, elas conseguem escarificar e tudo mais, e aí a quantidade de material recolhido é maior. Então, a escovinha, a gente usa para citologia e o suave para cultura, beleza? Então, tem uma boa recuperação celular, a qualidade das células também é boa, e é realmente uma ferramenta bem prática, tá? Essa aqui é a pinça de citologia, então ela é metálica, tá? Mas atualmente o pessoal não usa muito, por questão realmente de praticidade e contaminação. Eu até tenho essa pinça citológica, mas mesmo assim, no finalzinho, que eu estava trabalhando com reprodução ainda, eu comecei a usar esse descartável. Esse descartável aí custa R$ 10, R$ 15. Então é muito mais prático e higiênico. Então, se eu for usar esse material aqui, a gente tem que desinfetar e tal, e fica um pouquinho mais trabalhoso. Mas a essência é a mesma. Então percebam que tem uma haste dentro, onde vai estar acoplada aqui a escovinha, e esse tubo externo que a gente usa simplesmente para proteger a escova e evitar que colete material indesejável. Aqui é só uma ilustração, né, se eventualmente for utilizado o suave, mas o suave mais para cultura, tá? Aí o passo a passo é esse, né? Então a gente vai fazer um acesso transcervical. A nossa mão ela é introduzida pela vagina da fêmea, onde previamente a gente faz uma boa higienização da região do períneo da égua, né? Vocês percebem aí que é um períneo de fêmea equina, não é uma técnica muito utilizada para fêmea bovina, mas pode ser utilizada. Independente da espécie, faça uma boa lavagem da região do períneo com água e sabão, lava muito bem. Se for necessário, pode até passar um PVPI ao redor, tá? Porque eventualmente a gente pode levar contaminação para dentro do útero. Aí a sua mão ela vai passar via rima vulvar, vai chegar lá no fundo vaginal e você vai palpar o ósseo cervical externo. Aí, através do ósseo cervical externo, a gente vai passar essa pinça citológica ou esse material descartável. Quando estiver dentro do útero, aí sim, expõe a escovinha, como está aqui para vocês, ó, a escovinha exposta dentro do útero e coletando o material do endométrio. Professor, qual material do endométrio está sendo coletado? Somente material do epitélio luminal. A gente não consegue coletar o que está abaixo, que é a lâmina própria. Aí a biópsia consegue, mas através aqui da citologia não é possível, tá bem? Outra forma é através da lavagem uterina que eu comentei com vocês. Vou só relatar, mas na prática é pouquíssimo prático. Então a gente usa uma pipeta para inseminação artificial, tá aqui para vocês, ó, essa pipeta para inseminação artificial, 50 ml de solução fisiológica, você transpassa a cervix, joga esse líquido para dentro e aí joga para dentro e já recolhe, tá? A qualidade celular é baixa por quê? Tá? Ou melhor, tem uma boa recuperação celular, mas tem uma baixa qualidade das células. Por quê? Porque através da lavagem a gente coleta aquilo que tá solto, digamos assim. Através da escovinha, vocês concordam que está escarificando o endométrio e coleta material de maior qualidade, tá? Torna-se pouco prático, porque você joga 50 ml e quando você vai puxar, por mais que você puxe de maneira imediata, normalmente retorna ali 10%, 20% do volume. Se é 10 ou 20%, é 5 a 10 ml daquilo que foi colocado, tá? E grande inconveniente, coletou isso, a gente vai ter que centrifugar, tá? Então, diferenças. Nesse caso, essa é a escovinha ginecológica.
Então, isso aqui já saiu lá do útero da fêmea, se já está colocando sob a lâmina, tá? É o mesmo esquema lá do swab da cadela, do swab vaginal, a confecção da lâmina. Então, coloca o material, e aí para fazer o processamento da lavagem, esse aqui é um caso antigo, onde a fêmea realmente ela tinha processo inflamatório ativo, então coletou-se uma grande quantidade, isso aqui que voltou do útero dela, você tem que colocar esse material em tubos de ensaio, esses tubos de ensaio vão para uma centrífuga. Então, você vai centrifugar mais ou menos a 3.000 rotações por minuto durante 5 a 10 minutos. Passado isso, o que nos interessa está aqui no fundo. Aquilo que é pesado, que são as células, elas ficam aqui no fundo. Esse material aqui de cima, então tudo isso aqui, ó, a gente pode descartar e somente esse material aqui vai ser utilizado para a confecção da lâmina. Então, depois de centrifugado, a gente pega esse material e monta a lâmina. Tá? Então, perceberam que é mais chato? Você tem que lavar o útero, recolher, centrifugar e tudo mais. Então, como eu falei a vocês, estou mostrando que existe, mas na prática aí façam a citologia vinculado ali à escova ginecológica. Tá? Panóstico rápido, montou essa lâmina aqui, ó, seca, passa lá 10, 15 segundos, opa, 10, 15 segundos, vou pegar o lápis aqui, ó, 10, 15 segundos, tira o excesso aqui, não lava. 10, 15 segundos, tira o excesso, não lava. 10, 15 segundos, tira o excesso e aí lava. Lembrar que essa lavagem é bacana que a água escorra pela sua mão e depois pela lâmina. Não coloca a lâmina direto no feixe de água. Tá bem? Finalizado, vai colocar no microscópio. Deem preferência, até não enfoquei isso, mas é o mesmo esquema da citologia vaginal. Procurem focalizar inicialmente na objetiva de 40, que te dá 400 vezes aumento, e aí depois partam para de 100, né, com óleo de imersão, não esquecer, que vai te dar um aumento de 1.000 vezes. Aí vai ser a melhor objetiva para fazer a devida avaliação, tá? E aí fica fácil, né? Então, isso é realmente uma imagem, uma citologia. Isto é uma célula colunar. Então, percebam que é uma coluninha alta. Então, provavelmente essa fêmea se encontrava em fase folicular e cílios. Então, isso é o normal da gente encontrar. Tá? Aqui, em contrapartida, a gente tem outra, que é coluninha também, o seu núcleo e tal, e aqui em cima não tem cílios. Tá? Mas tudo bem, é o normal da gente encontrar. Tá? Como que a gente faz a leitura disso? Da mesma forma que é feita na citologia vaginal. A gente vai fazer uma varredura na lâmina e vai contar 100 células. 100 células. Se eu encontrar 100% de células colunares, ótimo, beleza. Tá? Está tudo bem com essa égua. A partir do momento ali que a gente começa a encontrar neutrófilos, por exemplo, opa, já fica esperto. Achou neutrófilo, pode ser indício de processo inflamatório agudo, tá? Processo inflamatório agudo, tá? Essa informação, essa interpretação, se a gente encontrar neutrófilos, tá bem? Que é a próxima imagem que vocês têm aí. Opa, perdão, daqui a pouquinho ela vai aparecer. Tá? Só está mostrando para vocês mais células colunares, um monte de células colunares com o seu núcleo, beleza, normal, é o esperado de ser encontrado. Aqui nós temos, só para mostrar a vocês que isso é possível ser encontrado, ó, uma célula mais redondinha com núcleo. Isso é uma célula de vagina. Então, eventualmente, a gente pode fazer a observação dessa célula, mesmo que seja uma citologia endometrial. Tem alguma interpretação patológica para isso? Não, não tem. Simplesmente houve contaminação quando você foi fazer o acesso via transcervical. É somente isso, ponto e acabou. Bem, não é comum encontrar, às vezes acaba ocorrendo. Na verdade, não é comum encontrar se você realmente escondeu bem o teu swab para passar via transcervical, tá? Aí sim, essa imagem que eu queria mostrar a vocês, esse aqui é um aumento, na verdade, de 100 vezes, tá? 100 vezes. Todas essas células aqui, eu vou circular algumas, e algumas eu vou marcar com um pontinho, todas essas células aqui, percebam que o núcleo dela segmentado, todas essas células aqui são neutrófilos, está forrado de neutrófilo aí nessa lâmina. Essas células redondinhas, eu não esqueci que é um aumento de 10 vezes, de 100 vezes, né, uma objetiva de 10. Aqui é uma célula colunar, tá?
E aí tem outras, tá? Isso aqui também é célula colunar, colunar, colunar e por aí vai. A maior proporção são de neutrófilos. Então, com certeza, existe um processo inflamatório nessa égua? Sim, com certeza tem, tá? O que eu gostaria que vocês anotassem aí? A gente costuma fazer citologia endometrial em fase folicular. Não que não possa fazer em fase luteal. Mas qual que é a lógica? Se é uma citologia endometrial em fase folicular, folículo produz estrógeno, cérvix aberta, belezinha para passar transcervical. Se a gente for fazer uma coleta em fase luteal, corpo lúteo, progesterona, cérvix fechada. Aí dificulta a passagem da sua pista de citologia, seja o que for, e você corre o risco de levar contaminação e essa contaminação não conseguir ser eliminada porque a cérvix está fechada. Então, na minha opinião, regrem isso. Vai fazer citologia, qualquer manipulação que você vai fazer para exame complementar, citologia, biópsia ou cultura, faça em fase folicular, tá bem? Por conta de favorecer a passagem transcervical e talvez evitar a instalação de uma infecção, tá? Então vamos lá. Então, como é feito em fase folicular? Como é feito em fase folicular, é normal a gente encontrar neutrófilos nesse momento. Mas qual o percentual? 5%. Então, a gente pode encontrar 5% de neutrófilos em fase folicular. Lembra da citologia vaginal? Que lá na citologia vaginal, em fase folicular, a gente também encontrava neutrófilos? Então, também é natural a gente encontrar neutrófilos numa citologia endometrial em fase folicular. Então, se você está coletando em fase folicular, achou 3 neutrófilos, é uma inflamação aguda isso? Não, não é. Tá? Então, até 5% a gente não vai afirmar que é uma inflamação aguda. Professor, eu achei 6 neutrófilos, eu achei 6% de neutrófilos aí. Usa bom senso. Eu não afirmaria que é um processo inflamatório. Tá? Afirmo e garanto para vocês que quando tem uma inflamação ativa, não são poucos neutrófilos que a gente vai encontrar, como é o caso da imagem, vai estar forrado de neutrófilo. Então, você vai encontrar ali, das 100 células que você conta, você vai encontrar, sei lá, 30, 40% de neutrófilos. E todo o restante ali são células colunares. Tudo bem? Se não entenderam, anotem. Aí depois a gente discute sobre. Tá? Então vamos lá. Neutrófilos, a nossa correlação é processo inflamatório agudo. Se a gente estiver coletando em fase folicular e encontrar até 5% de neutrófilos, está saudável. A gente não vai afirmar que é um processo inflamatório. Acima disso, em fase folicular, aí sim, com certeza é um processo inflamatório agudo, tá bem? Se eventualmente, eu falei para vocês que a gente não indica, mas se eventualmente vocês fizerem a coleta aí em fase luteal, aí sim, qualquer neutrófilo que vocês encontrem em fase luteal, você vai afirmar que é um processo inflamatório agudo, tá? Simplesmente porque é uma ação de progesterona, não é uma ação estrogênica, e somente na ação estrogênica pode ocorrer a ida, né, dos neutrófilos em direção à luz. Ó, nessa lâmina, neutrófilo, perdão, eosinófilo, tá? Então, o eosinófilo parece uma amora, né? Então, isso aqui é um eosinófilo, e aqui nós temos um neutrófilo. Neutrófilo isolado, processo inflamatório agudo. Neutrófilo associado a eosinófilo, também é indício de processo inflamatório agudo. Então, quando tem processo inflamatório agudo, vai aparecer com certeza o neutrófilo e às vezes acaba aparecendo aí o eosinófilo. Se eventualmente vocês encontrarem eosinófilo sozinho, tá? Sozinho que eu me refiro com ausência de neutrófilo, eosinófilo sozinho, sem o neutrófilo, isso é indício de pneumo útero. O que é um pneumo útero? Ar dentro do útero, tá? Mas não é o caso dessa imagem. A gente tá observando aqui o neutrófilo e eosinófilo. Então, nesse caso, é processo inflamatório agudo. Se a gente não tivesse esses neutrófilos aqui, aí qual seria a interpretação? Pneumo útero, tá? E lembre também que no pneumo útero, quando você passa o ultrassom, a gente consegue encontrar um monte de pontinhos ecogênicos na luz do útero, sem a presença de líquido, tá? Aproveitando a imagem, duas células colunares e percebam, mais uma célula lá redonda e tudo mais. Que célula é essa? Célula vaginal. Só é um achado. Muito parecido com uma célula vaginal, mas é muito maior o seu tamanho, é essa célula aqui, ó.
Isso aqui é um macrófago, tá? Quando que o macrófago aparece na citologia endometrial? Ele aparece em fase de resolução de processo inflamatório. Então, imagine vocês que ocorreu um processo inflamatório agudo, encheu de neutrófilo e tal, os neutrófilos conseguiram impedir o agente bacteriano, por exemplo, e aí ficou um monte de neutrófilo morto, um monte de bactéria morta e tudo mais. Quem que vem fazer a limpeza de tudo isso? O macrófago. Então, a associação do macrófago é uma fase de limpeza, é uma fase de resolução do processo inflamatório, tá? Dessa forma, a gente também encontra uma boa quantidade de macrófagos no pós-parto, tá? Porque no pós-parto é um momento de limpeza, então é natural a gente encontrar aí também os macrófagos, tá? A gente não vai comentar com vocês sobre linfócito e plasmócito. Então, não esqueçam que linfócito e plasmócito dificilmente eles vão para a luz do útero. Tá? Dificilmente eles vão para a luz do útero. Mas eles se encontram lá na lâmina própria. Então, somente através de biópsia que a gente pode encontrar linfócitos e plasmócitos. Tá? Se a gente encontrar linfócito e plasmócito, por mais que seja na citologia endometrial, por mais que seja difícil, qual que é a interpretação? Processo inflamatório crônico. Se é neutrófilo, agudo. Se é linfócito, crônico. Aqui é só uma imagem mostrando a vocês várias células colunares. Só está aparecendo o núcleo, mas é uma célula colunar. Vários neutrófilos. Tudo é neutrófilo. E todos esses pontinhos pequenininhos aqui, ó, tá cheio, 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 são bactérias. Falei a vocês que eventualmente a gente pode encontrar elas na lâmina, mas simplesmente é um achado, eu não posso afirmar que é um processo inflamatório de origem bacteriana. Quem que me afirma isso? Cultura. Nessa imagem aqui, vocês conseguem observar essas bolinhas. Isso aqui são leveduras. E estas hastezinhas aqui, ó, percebe que ela é segmentada, ó. Essas hastezinhas aqui são hifas. Então, toda vez que a gente vê levedura ou ver hifa, isso aqui é indício de fungo. Tá? Então, quer dizer que tem fungo dentro desse útero, e quem vai afirmar se é o agente causador é a cultura, não esquecer, tá bem? E outra coisa que eu queria comentar com vocês desse slide, toda vez que a gente visualizar a associação de levedura mais hifa, que é o caso aqui, ó, levedura, levedura e as hifas, provavelmente claro que é um processo ali fúngico, mas o agente envolvido é cândida. Tá? Então, é uma candidíase, a gente consegue encontrar a levedura e consegue encontrar as hifas também. Ó, aqui mais uma célula colunar e tudo mais, e por aí vai. Beleza? Aqui só mais células colunares. Aqui nós temos dois, né? Um neutrófilo, mais um neutrófilo. E aqui só uma estria, né, que a gente fala, só que isso aqui é muco. Então, eventualmente, se é um processo inflamatório, pode ter muco envolvido. Então, não confundo, né? Para vocês perceberem que no slide anterior tinha aquelas hastes segmentadas que eram hifas. Aqui não é isso, aqui é muco. Tá? Então, cuidar para não confundir. E aí, finalmente, um outro possível achado são essas estruturas aqui, que lembram e são cristais. É cristal de urina, né? Pode ser bastante coisa aí, mas esses cristais aí indicam que há urina dentro do útero. Então, isso é uma presença de urina dentro do útero, algo que não é normal e deve ser investigado por que essa urina foi parar dentro do útero dessa fêmea. Ok? Então, dessa forma, a gente finaliza a citologia endometrial. Ficou claro que a citologia endometrial serve para identificar processo inflamatório e que o tipo celular me indica qual que é o processo que se encontra em curso. Neutrófilo, processo inflamatório agudo. Neutrófilo mais eosinófilo, a mesma coisa, processo inflamatório agudo. Eosinófilo sozinho, pneumo útero. Macrófago, fase de limpeza, fase de resolução de processo inflamatório. Tá? E aí outras considerações que eu acabei fazendo a vocês também. Tranquilo? Biópsia endometrial, então, quando a gente faz ela, é como se fosse ali uma carta na manga. É a última coisa que a gente faria. A primeira coisa que a gente faz quando há um processo inflamatório, no contexto que você visualizou líquido via ultrassonografia, a primeira coisa é a citologia endometrial.
Fez a citologia, identificou, trata, beleza, acabou. Se eventualmente você fez o tratamento e não houve uma eficácia, não houve ali algo positivo, a gente indica fazer a biópsia endometrial, tá? Por dois motivos. Vocês lembram que dificilmente o linfócito vai para a luz? Então, se dificilmente ele vai para a luz, dificilmente você vai identificar um processo inflamatório crônico. Quando ele é crônico, ele fica mais restrito à lâmina própria. E como a citologia não pega a lâmina própria, a gente vai ter que fazer a biópsia endometrial, ok? E outra condição seria aquela questão aonde vai ter a presença de fibrose, né? Aquela fibrose que vai ficar ao redor das glândulas endometriais e vai dificultar ali o processo gestacional, tá? Então fica claro a vocês que a gente não consegue avaliar glândula endometrial, qualidade de glândula via citologia, e sim via biópsia. Tranquilo? Então nosso objetivo da biópsia é fazer uma avaliação histopatológica. Não esqueçam que biópsia é o nome da técnica e histopatologia é o nome do exame. A gente manda lá para o laboratório a biópsia e pede o exame histopatologia. Quando a gente faz isso, nosso objetivo é identificar processo inflamatório agudo, pela presença de polimorfonucleares, neutrófilos e eosinófilos, por exemplo, processo inflamatório crônico infiltrativo, pela presença de monomorfonucleares ou mononucleares, que são os linfócitos e os plasmócitos, ou processo crônico degenerativo. Aí, por ser degenerativo, tem correlação com o envelhecimento do órgão, né? E aí seria a presença da fibrose. Então, esse processo crônico degenerativo, ele pode se dar, né, por conta do processo de envelhecimento, mas ele também pode acabar ocorrendo como uma consequência do processo inflamatório agudo. Vocês entendem? Faz processo inflamatório agudo, destrói lá as glândulas endometriais e aí o organismo vai repor isso com tecido conjuntivo fibroso. E aí é uma degeneração também. Então, a degeneração vem por envelhecimento, que é algo esperado e natural, e pode vir também devido ali a um processo inflamatório agudo, que evoluiu para crônico infiltrativo e depois evoluiu para crônico degenerativo, ok? Aí tá a pinça que eu comentei com vocês, né? Então, é essa pinça aqui que a gente usa para fazer. Ela vai ser passada de maneira transcervical, da mesma forma que é passado a pinça de citologia, tá? Fato é mais agressivo? É mais agressivo. Então, essa pinça aqui, a gente vai passar ela via transcervical. Quando você vai empurrando ela, ela vai parar lá na bifurcação dos córneos uterinos. Chegou lá, você tira a sua mão via vaginal, coloca ela transretal e você vai sentir a pontinha dessa pinça via transretal. Tá? Feito isso, abre a pinça, tá? Literalmente joga o endométrio para dentro e fecha. Tá? Fechou, a gente coloca as duas mãos assim, ó, junto e puxa. Tá? É por arrancamento mesmo. Né? Muitos podem se perguntar, mas não é doloroso e tudo mais. Fato é o seguinte, o útero ele tem inervação motora, mas não tem inervação sensitiva. Não é necessário sedar ou anestesiar a fêmea. Tá? Eu fiz muitas biópsias na minha dissertação do mestrado, no meu experimento do mestrado. Fiz muitas lá, 50, 60 biópsias, e todas elas simplesmente com contenção física, num tronco de contenção, e aí fazia o acesso transcervical e puxava e sem problema algum. Tranquilo? Por ser um tecido, a gente vai ter que fixar ele, né? Lembro que para fazer a citologia a gente fixava lá na primeira solução do panótico, né, que é um álcool, querendo ou não, e aqui a gente vai usar formalina, que é formal 10%, ou posso usar a solução de Buan. Qual que é a diferença? A formalina, ela demora 24 horas para fazer a fixação do material. O Buan, em 6 a 8 horas aí, o material já está fixado. A formalina todo mundo conhece, né? Ela é levemente transparente. E o Buan, acredito que muitos de vocês não tenham visto, ele é uma solução mais amarelada. Ele tem ácido pícrico e é esse ácido que dá essa coloração mais amarelada ali à solução, tá? 6 a 8 horas já se encontra fixado o material. Qual que é o inconveniente? Deixou no Buan 24 e 48 horas, uma semana, o tecido petrifica, você perde o tecido. Então, da mesma forma que ele tem uma vantagem que é fixar mais rápido, ele tem uma desvantagem que é
realmente ali petrificar o teu tecido. Então, cuidem, tá? Na dúvida, vai para formol 10% que não tem problema. Material fixado, manda para o laboratório. Isso aí a gente não manipula. Aí vai até o laboratório, eles têm um passo a passo, né? Não sei se alguém já viu isso alguma vez na vida, né? Mas aí esse tecido ele vai passar por várias soluções, ele vai ser emblocado numa parafina e depois tem um aparelho chamado micrótomo que vai fazer vários cortezinhos, a espessura é tipo 5 micras, ele é bem fininho. Aí sim, coloca na lâmina e faz a avaliação. Aí nessa lâmina, aqui eu coloquei para vocês uma imagem microscópica mesmo, que seria análogo àquele desenho que eu coloquei para vocês. Só está ao contrário, né, digamos assim, né? Mas o que está em branco é a luz, tá bem? Essa primeira camadinha aqui, ó, ela é inerente ao epitélio luminal, que a gente consegue coletar via citologia, e tudo aqui para baixo, daqui até lá embaixo, tudo isso aqui é lâmina própria. Acabou a lâmina própria, viria miométrio e depois viria perimétrio. Conseguiram se localizar? Tá? E aqui na lâmina própria, o que vocês percebem? Então tem uma faixinha aqui, ó, que tem ausência de glândulas ou poucas glândulas. Aqui está mais visível, ó. Aqui, daqui, esse pedacinho aqui, epitélio luminal, daqui para baixo tudo é lâmina própria. Mas qual pedacinho é esse aqui da lâmina própria? É o extrato compacto. E daqui até lá embaixo, extrato esponjoso. Beleza? A gente viu que no epitélio luminal tem as células colunares e viu que na lâmina própria, numa porção que é o extrato esponjoso, tem as glândulas endometriais. Então, o principal objetivo da histopatologia é verificar a presença de fibrose ao redor das glândulas ou a presença de células inflamatórias. Se for neutrófilo ou qualquer polimorfo nuclear, como é o eosinófilo, processo inflamatório agudo, tá? Se houver a presença, a deposição de fibrose ao redor das glândulas, aí vai ser um processo crônico do tipo degenerativo, tá? Pela presença ali da fibrose. E é o que vai ser relatado aí para vocês, ó. Se tiver neutrófilos e eosinófilos, se tiver neutrófilos e eosinófilos, processo inflamatório agudo, aonde essas células ficam no epitélio luminal e no extrato compacto. E é por isso que numa citologia endometrial, a gente consegue coletar neutrófilo e eosinófilo. Por quê? Porque quando tem processo inflamatório agudo, as células podem ficar no epitélio luminal e no extrato compacto. E a citologia, ela não coleta material do epitélio, então dessa forma é possível identificar processo inflamatório agudo através da citologia endometrial, diferentemente do processo inflamatório crônico. Se é crônico, linfócitos e plasmócitos, aonde eles se localizam no extrato compacto e no esponjoso. Então percebam que eles não vão para o epitélio luminal. Então por isso que é difícil a gente identificar processo inflamatório crônico através da citologia. Então a gente prefere fazer a biópsia seguida da avaliação histopatológica para identificar processo inflamatório crônico, infiltrativo. Tá? Aqui nós temos uma outra coloração, beleza? Aqui é um azul de Mallory. Aquela coloração anterior era uma coloração de hematoxilina e eosina, tá? É a coloração mais normal que a gente usa. Essa porção aqui é o epitélio luminal e daqui para baixo, lâmina própria. Essa primeira porção da lâmina própria é o extrato compacto, aqui para baixo, extrato esponjoso, tá? Eu vou afirmar para vocês que isso aí tem que treinar o olho para verificar, mas cada bolinha azulzinha dessa é um linfócito ou um plasmócito. Então, nesse caso, é um processo inflamatório crônico, tá bem? Se a gente tivesse aqui eosinófilos ou neutrófilos, também seria um processo inflamatório, mas ele seria agudo. Essa imagem eu trouxe para vocês mais por curiosidade. Então, eventualmente, a gente pode fazer uma avaliação histopatológica e encontrar essas estruturas, tá? O que é isso aqui, na verdade? São macrófagos, tá? Prestar atenção, são macrófagos que fagocitaram hemácias. Quando que o macrófago vai fagocitar uma hemácia? Quando tiver uma hemorragia. E quando pode ter uma hemorragia? Por traumatismo, aborto ou pós-parto, tá? Então, é possível a gente fazer uma biópsia, encontrar esse achado, que são macrófagos que fagocitaram hemácias,
e afirmar, houve uma hemorragia nesse útero. Origem dessa hemorragia, trauma, aborto ou pós-parto. Beleza? A gente chama isso daqui de hemosiderófagos. Tá? Vou tentar escrever aqui para vocês. Então, hemo. Tá, vamos fazer o S, são dois S's. Hemosiderófagos. O que é um hemosiderófago? Um hemosiderófago é um macrófago que fagocitou uma hemácia. Por que cargas d'água um macrófago vai querer fagocitar uma hemácia? Por conta de hemorragia. Hemorragia vinculada a trauma, aborto ou pós-parto. Beleza? E aí, por fim, a fibrose, né? Eu comentei com vocês aí que essa fibrose, ela vai se depositar especialmente ao redor das glândulas endometriais, né? E essa fibrose, ela se caracteriza por um depósito de colágeno na membrana basal do epitélio luminal, do estrato compacto e do esponjoso. Então, percebam que todas as porções do endométrio, elas podem ser acometidas, mas a principal é o esponjoso, que vai ficar ao redor das glândulas, tá? E aí pode formar ninhos. Eu já mostro para vocês o que é um ninho glandular. E o número de camadas de fibrose ao redor da glândula, ela varia, tá? E aí, quanto mais ninhos glandulares e quanto mais camadas de fibrose ao redor da glândula, pior é o quadro. Tá? Até o próprio patologista, ele leva isso em consideração para conseguir classificar o útero. Quem tiver interesse aí, isso para equino, isso para égua. O útero da égua é classificado em 4 categorias. Tá? Categoria 1, útero da égua. Categoria 2A, categoria 2B e categoria 3. Então, o patologista, quando ele faz a avaliação, ele vai te entregar essa informação. Este útero é categoria 1, esse útero é categoria 3. Tá? E qual que é a importância? Categoria 1 é o útero mais saudável, o endométrio mais saudável que se tem. E categoria 3 é o pior útero que se tem. Então, se a gente pegar uma fêmea que tenha útero categoria 1, categoria 2A até, beleza, é muito provável que ela vai gestar e vai parir. Se tiver uma fêmea com útero 2B ou especialmente categoria 3, é o pior útero que existe, tem muita fibrose. Tá? É muito provável que talvez ela emprenhe e ela vai abortar, com certeza, porque o útero não tem qualidade para manter uma gestação. Então, fêmeas que têm categoria 3 são fortes candidatos a fazer transferência de embrião, fazer TE. Beleza? Aqui nós temos uma coloração chamada tricrômico de Mallory. Então, isso é uma glândula endometrial, isso é outra glândula endometrial. E o bacana dessa coloração que ela cora a fibrose em azul. Tá? Vocês conseguem ver aqui que a fibrose, tudo que está em azul é fibrose. E aqui que vem a historinha do número de camadas. Ó. Perceberam que aqui tem uma camada, aqui mais uma camada e por aí vai. O patologista conta as camadas, conta a quantidade de glândulas que estão envolvidas e aí gradua naquelas categorias que eu comentei a vocês. E aqui é o tal do ninho, né? O que é um ninho glandular? Nada mais é do que um monte de glândulas. Então, cada estrutura circular dessa é uma glândula. E aí, ao redor dessas glândulas, tem fibrose. Então, formou um ninho fibrótico. Então, a fibrose ela pode envolver somente uma glândula, como é o caso anterior, uma ou duas, né? Que nós temos duas envolvidas pela fibrose, e aqui várias glândulas envolvidas. A gente vai chamar de ninho fibrótico, tá? Isso talvez seja mais curiosidade, é o que o patologista utiliza para classificar o útero naquelas categorias que eu comentei com vocês, tá? Isso para égua, tá? Na categoria 1, 2A, 2B ou 3. Isso tem correlação direta com gestação. Tem até uma tabelinha que correlaciona, tá? Só para vocês entenderem. Se for uma categoria 1, 80 a 90% de gestação. A categoria 3, 10% de gestação. Tranquilo? E aí, finalmente, para a gente finalizar, cultura e antibiograma. Então, a gente só vai pedir a cultura, é uma informação bem importante, a gente só pede a cultura se a citologia endometrial ela for positiva. Se a citologia endometrial ela não for positiva, a gente não pode confiar no resultado da cultura.
Se você tiver uma citologia negativa, ou seja, não tem processo inflamatório na citologia, e a cultura deu positiva, o que isso aí quer dizer para nós? Quer dizer que você contaminou o teu swab com o material da vagina, da vulva ou qualquer coisa do tipo. A gente só vai confiar na cultura, o laboratório te ligou lá, ó, a cultura deu positiva, cresceu tal bactéria, você pode usar tal antibiótico. Você só vai confiar nesse resultado se a sua citologia endometrial ela for positiva. Vocês lembram que a citologia ela identifica processo inflamatório, aonde essa inflamação ela pode ser de origem infecciosa. E quem fala se é infeccioso ou não é a cultura. Tá bem? Então, essa é a regrinha. Cultura positiva, só acredito se a citologia for positiva também. Se a cultura for positiva e a citologia negativa, a gente não confia nesse resultado. Não confia porque provavelmente houve contaminação. Tá? Se eventualmente a citologia for positiva e a cultura for negativa, quer dizer o quê? Há um processo inflamatório, mas ele não é de origem infecciosa. Tranquilo? Então funciona dessa forma. A gente coleta a citologia, se ela deu positiva, aí procede a cultura, tá? A gente não vai se estender muito com relação à cultura, porque a forma de coleta é a mesma da citologia. Qual que é a diferença? A gente vai direto para o suave. A gente vai passar transcervical, passou transcervical, expõe o suave, tá? A gente não está vendo isso, obviamente está dentro do útero, coleta, guarda isso, e esse suavezinho aqui, tira ele da melhor forma possível no sentido de contaminação, coloca lá num tubo de ensaio estéreo, aqui para vocês, ó, tá até escrito lá, estéreo, tubinho de ensaio estéreo, e manda para o laboratório. Você já deve ter percebido que alguns tubinhos vêm com gelzinho aqui embaixo. Esse gelzinho é o meio de Stuart, ele é interessante ali porque ele consegue manter o material viável sem resfriamento por até 24 horas. Então, se às vezes é uma situação a campo, é bacana usar o tubinho com meio de Stuart, tá bem? E aí, último slide, isso aqui tem mais correlação com o laboratório. O laboratório, basicamente, ele utiliza dois meios, tá, para fazer cultivo, agar-sangue e McConkey. No agar-sangue, sempre cresce bactéria gram-positiva e gram-negativa. No McConkey, só cresce bactéria gram-negativa. Ou seja, se cresceu no agar-sangue e cresceu no McConkey, o que eu posso concluir? Essa bactéria ela é gram-negativa. Você já consegue te direcionar para qual antibiótico utilizar. Eu vou usar antibióticos que sejam próprios ali para combater bactérias gram-negativas. Se cresceu no sangue e não cresceu no McConkey, quer dizer que essa bactéria é gram-positiva. Aí a gente vai acabar utilizando antibióticos que combatam bactérias gram-positivas. Tá? Mas isso é coisa de laboratório. O que nos interessa depois é o antibiograma. Tá? Não é porque é uma gram-positiva ou negativa que eu vou direto no antibiótico. Talvez ela seja resistente. E quem me diz isso é o antibiograma. Tá? Cultura 24 a 72 horas para sair resultado, para crescer bactéria, na verdade. O antibiograma demora, com o antibiograma demora um pouquinho mais. E o fúngico é o problema. O fúngico pode demorar até 30 dias para sair um resultado. Tá? Esse aqui é só o meio que o laboratório utiliza, o agar samohald destrose com clorofenicol ou simplesmente o agar micosel. Tá? Esse acho que é o penúltimo slide, o último é esse aí. Ó. Então, 24 a 72 horas, se crescer, né, se deu positivo antibiograma e o fúngico até 30 dias. Beleza? Então, dessa forma, a gente finaliza aí com vocês o exame ginecológico. O enfoque de hoje principal foi os exames complementares e tenho isso como carta na manga. Tá? Façam a vaginoscopia, façam a palpação transital e ultrassom. Ficou na dúvida, ou talvez não achou nada importante no ginecológico básico, mas a fêmea tem histórico de aborto, de não emprenhar, aí lance mão e utilize as citologias, as biópsias ou as culturas. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Tá? É uma aula bem extensa aí, mas assistam com calma. Vocês têm a possibilidade de pausar, de assistir depois, talvez, né? Mas façam aí as devidas anotações. Tranquilo? A gente vai abrir o chat agora e aí a gente discute e tira as devidas dúvidas. Ok? Feito. Até mais.